A questão romana teve início imediatamente após a conquista de Roma pelo exército italiano em 1870. A cidade, até então capital dos Estados Pontifícios, era o último bastião do poder temporal do Papa. Ao perdê-la, o Papa Pio IX viu-se privado do controle territorial que sustentava sua autonomia política e religiosa há séculos. Revoltado com a situação, ele rejeitou qualquer tentativa de conciliação proposta pelo novo governo italiano, considerando-se prisioneiro dentro do Vaticano. Sua recusa em sair da residência papal e sua negação em reconhecer o Reino da Itália deram início a um longo período de tensão entre a Igreja e o Estado. O governo italiano, sob o rei Vittorio Emanuele II, procurou amenizar a situação através da chamada Lei de Garantias, aprovada em 1871. Essa legislação concedia ao Papa privilégios diplomáticos, inviolabilidade pessoal, liberdade de comunicação com o mundo católico e uma generosa pensão anual. Além disso, permitia que ele mantivesse a sua corte e um pequeno corpo diplomático. No entanto, Pio IX recusou-se a aceitar qualquer concessão que não envolvesse a devolução de Roma e dos territórios perdidos. A seu ver, a Lei de Garantias era uma tentativa ilegítima de subjugar a Igreja à autoridade secular do novo Estado italiano. Durante as décadas seguintes, os sucessores de Pio IX, incluindo Leão XIII e Pio X, mantiveram a posição de não reconhecimento do governo italiano. Essa postura ficou conhecida como non exipede, ou seja, uma recomendação papal aos católicos italianos para que não participassem da vida política do Estado, visto que este nascera da usurpação dos direitos da Igreja. Isso resultou numa marginalização dos católicos da esfera pública e numa crescente tensão entre o Vaticano e o Quirinale, sede do governo italiano. Embora Roma já fosse a capital administrativa e simbólica da Itália unificada, o fato de o Papa não reconhecer esse status criava um paradoxo. A cidade símbolo da unidade italiana era também o centro de uma dissidência profunda entre as duas maiores instituições da península, o Estado e a Igreja. Esse impasse também afetava a política externa italiana, pois países católicos muitas vezes demonstravam relutância em apoiar plenamente o governo italiano por temerem represálias religiosas. Além disso, a questão romana alimentou conflitos ideológicos internos. De um lado, havia os laicistas e anticlericais que viam na unificação a emancipação definitiva do poder civil frente ao religioso. Do outro, setores católicos conservadores que resistiam à modernização estatal e à secularização da sociedade italiana. Essa disputa perpassou o sistema educacional, os tribunais civis e o debate sobre a separação entre Igreja e Estado, tornando-se um dos eixos centrais da política italiana até o século XX. Com a ascensão do fascismo sobre Benito Mussolini na década de 1920, surgiu um novo contexto que favoreceu a resolução da questão romana. Mussolini, apesar de suas ideias autoritárias e nacionalistas, bem como apesar de seu agnosticismo, viu na conciliação com a Igreja uma forma de consolidar seu regime, obter legitimidade moral e angariar apoio popular, especialmente entre os católicos que ainda viam o Estado com desconfiança. Iniciaram-se, então, negociações secretas entre representantes do Vaticano e do governo fascista. Essas negociações culminaram nos Pactos de Latrão, assinados em 11 de fevereiro de 1929. Os pactos tinham três partes principais: o Tratado de Latrão, que reconhecia a soberania da Santa Sé sobre um novo Estado, a Cidade do Vaticano; a Concordata, que regulava as relações entre a Igreja e o Estado italiano, garantindo a liberdade religiosa e privilégios à Igreja no sistema educacional; e uma convenção financeira, que indenizava a Igreja pelas perdas territoriais desde 1870. Com os Pactos de Latrão, o Papa Pio XI finalmente reconheceu o Reino da Itália e a autoridade soberana do Estado sobre Roma. Em troca, o Vaticano tornou-se um Estado independente, com status internacional, e o Papa deixou de ser um prisioneiro. Era o fim oficial da questão romana, quase 60 anos depois da sua origem. O acordo foi amplamente celebrado na época, tanto pelo governo italiano quanto pela Igreja, como uma reconciliação histórica. Apesar disso, os efeitos da questão romana continuaram a se manifestar em diversas formas.
A Concordata de 1929 instituiu privilégios que seriam questionados nas décadas seguintes, especialmente após a queda do fascismo e a instauração da República Italiana em 1946. Um novo acordo entre Itália e o Vaticano seria firmado apenas em 1984, com uma revisão da Concordata que eliminou o catolicismo como religião oficial do Estado italiano. Assim, a questão romana foi muito mais do que um simples desentendido territorial. Ela refletiu profundas divergências entre dois poderes milenares que disputavam o controle sobre o destino espiritual e político da Itália. Sua resolução, embora formalizada em 1929, continuou a influenciar o debate sobre laicidade, identidade nacional e o papel da religião na vida pública italiana.